Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los a ministros, todos os ministros, hermanos y hermanas irmãos e irmãs en los diferentes nos países diferentes países que en esta ocasión que nesta ocasião nos están escuchando estão nos escutando desde Calley, Puerto desde Rico, Caiei, Porto Rico, hoy hoje, lunes 8 segunda-feira, 8 de abril de abril de este año deste ano 2024. 2024. En el Evangelio según San Lucas, No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, capítulo 21, verso 7 en adelante, versículo 7 em diante, y le preguntaron diciendo, perguntaram-lhe: Mestre, ¿cuándo será esto? quando serão estas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Él entonces dijo, Respondeu ele: mirad Vede que no seáis que não vos engañados, enganem. porque vendrán Virão muitos em meu nome, dizendo, dizendo: yo soy el Cristo, Sou eu, y el e tiempo o está tempo cerca, está próximo. mas no vayáis Não en pos de sigais. ellos. Y cuando oigáis Quando de guerras ouvirdes falar de y de guerras sediciones, e revoluções, no os alarméis, não vos assusteis. porque es necesário É que estas necessário cosas que isto acontezcan aconteça primeiro, pero el fin mas no o será fim não será inmediatamente. logo. Entonces les dijo, se Então lhes levantará disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. y Haverá grandes y en terremotos, diferentes lugares fomes hambres e pestilências em vários habrá lugares, terror y e grandes señales coisas del cielo. espantosas e grandes sinais no céu. Pero Mas, antes de todas estas antes de cosas, todas os estas echarán coisas, mano lançarão mão de vós e vos y os perseguirão, entregarán a las entregando-vos às sinagogas e às y prisões, seréis e llevados conduzindo-vos ante reyes à y presença ante de reis e gobernadores governadores por causa de mi nombre. por causa do meu nome. Y esto os será Isto ocasión vos para dar acontecerá testimonio. para testemunho. Proponed Mas en vuestros corazones proponde em no vossos pensar antes corações como habéis não de premeditar como responder haveis de vuestra defensa, responder, porque eu vos darei boca e la sabedoria, cual a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem. mas seréis entregados Até pelos aun por pais, vuestros irmãos, padres parentes y e hermanos, amigos sereis parientes entregues, y amigos, y e matarão alguns de vós. y seréis aborrecidos De de todos por sereis causa de mi odiados nombre. por causa do meu nome. Pero ni un cabello Mas de não vuestra perecerá um cabeza único perecerá. cabelo da vossa Con cabeça. vuestra paciencia Na vossa ganaréis. perseverança ganhareis as vossas almas. Vean, Vejam, por causa del nombre, por causa do allá nome, en la primera lá venida na del primeira Señor, vinda do Senhor, le vino esa persecución allí veio essa perseguição a los ali discípulos aos y a discípulos e a todos os que seguían el seguiam evangelio, o Evangelho, llevaban el evangelio, levavam o Evangelho, predicándolo pregando en el nombre no de nome Jesucristo. de Jesus Cristo. Y E, en su segunda venida em sua segunda vinda, também ocurrirá lo mismo ocorrerá o a mesmo, causa del nombre. por causa do nome. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su Quando destrucción vir ha de llegado. Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. En medio de ella, váyanse. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem.
haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A redenção de Israel. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vimos nessa escritura como Jesus esteve nos mostrando o que seria ali nesses dias onde se estava cumprindo a vinda do Senhor nessa parte da redenção, ou seja, como Cordeiro de Deus, porque a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira vinda como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e sua segunda vinda como leão da tribo de Judá para reclamar o que ele redimiu com seu sangue em sua primeira vinda. E ele está mostrando aí que Jerusalém ia ser destruída aí, ou seja, estava profetizando o que seria nesses dias, depois dele realizar o sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas também nos está profetizando e falando o que seria no tempo final, no fim do tempo. De lo cual, en esta escritura que leímos, do qual nessa escritura que lemos nos dá um resumo completo de tudo o que estaria ocorrendo tanto no céu como na terra, como Israel como nação e também como o Israel celestial, o qual receberia também sua transformação, a redenção do corpo, do qual no livro dos selos ele nos falou que para isso é que ele viria para nos redimir. Página 300. Vamos a buscarla aqui. Vamos buscar aqui.
352. Selos. Livro dos Selos, página 352. E acontecerá que ao tempo quando Anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Aí escreve com Moisés e Elias, e escreve nos transformar. Ou seja, que é a vinda do Senhor com os seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias. Agora vejam vocês que para isso ele estaria cumprindo neste tempo tudo isso que ele está aí nos mostrando neste capítulo 21, onde nos fala de todas essas coisas que estariam acontecendo e que estivéssemos com o nosso olhar, com nossos olhos espirituais, olhando as coisas do céu, porque vossa redenção está perto, ou seja, a transformação. E quem é quem realiza essa obra em cada escolhido? Ele em sua vinda, como lemos aí no livro dos selos, na página 352. Agora veja o que nos diz na mensagem o Sol e a Lua, marcando o tempo. Nos diz nosso irmão William, foi pregado em 3 de novembro de 1994. Nos diz, agora o relógio celestial está marcando uma hora completa, onde Deus desde o céu viu a hora que é. E nos diz em São João capítulo 21, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto. Diz, orai, para que sejais tidos por dignos de evitar todas essas coisas que virão, ou seja, os juízos divinos que hão de vir, os juízos da grande tribulação, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda, onde ele se revela ao seu povo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, em sua manifestação final, onde ele traz o título de propriedade e o livro dos 7 selos, aberto para entregá-lo à sua igreja, aos seus filhos, aos seus primogênitos, representados ou encabeçados no anjo do Senhor Jesus Cristo, para nosso regresso à vida eterna, para nosso regresso à nossa herança celestial, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vejam onde e quando essa escritura de ser tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e estar em pé diante do Filho do Homem, diante da manifestação, como leão da tribo de Judá, neste tempo final, o qual, nessa manifestação final, onde nos fala aí, estaria realizando essa obra de reclamação. E aí é que o escolhido de Deus tem que estar em pé diante do Filho do Homem, não diante de nenhum mensageiro das eras, nem diante do arcanjo Gabriel, porque eles estavam sob a dispensação da graça, porque ainda ele estava fazendo intercessão até pelo último escolhido, e ele não tinha se levantado ainda do trono de intercessão, não tinha tomado o título de propriedade, e não tinha vindo à terra com o livro aberto e entregá-lo ao homem. Isso ainda não tinha ocorrido, do qual na mensagem, a voz que abalará os céus e a terra no último dia, ele nos falou em 2005, 4 de maio de 2005.
Ele, ali no Chile, disse, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Portanto, aí essa escritura, nesse tempo, não estava se cumprindo, porque estar em pé diante do Filho do Homem para poder escapar dos juízos divinos é estar em pé diante daquele instrumento, onde Deus, em sua manifestação final, estaria se revelando, velando e se revelando a sua igreja como leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação. E, sob essa manifestação aí em 2005, onde Deus estava falando à sua igreja as boas novas, e estava como intercessor ainda, ele no céu. Ainda não estava feita essa manifestação, ou seja, não estava cumprida essa manifestação do anjo forte, e em sua obra de reclamação não estava ele fazendo esse trabalho nesse momento, porque ainda estava fazendo intercessão. Agora vejam como as pessoas, ao lerem isso que ele fala em 1994, então focam essa promessa no mensageiro e no instrumento que Deus estava usando nesse momento. Mas vejam vocês que cada um dos mensageiros estava refletindo, mostrando o que seria ele no cumprimento dessa promessa. E aqui em 2005 está nos dizendo que ainda isso não se realizou, não se cumpriu. Portanto, aparenta uma contradição aí, mas não há nenhuma contradição. Os profetas estavam mostrando no Antigo Testamento os sofrimentos que Cristo padeceria em sua primeira vinda. E falaram, vejam, a maneira que falaram e a forma que falaram aparentavam que eram eles os que estavam passando por todo esse processo. Mas o melhor, eles estavam apontando com suas vidas, com sua mensagem, e com tudo o que estavam realizando no seu tempo, apontava a esse Cordeiro perfeito, a esse sacrifício perfeito, a esse trabalho que estaria realizando ele em sua primeira vinda. Tudo foi mostrado, refletido nesses profetas. E assim é para a sua segunda vinda. Agora vejam vocês que ele aqui nessa mensagem da voz que abalará os céus e a terra no último dia, ele nos fala aqui que esse anjo forte ainda não tinha se manifestado, não tinha se cumprido, porque ele estava fazendo, ou estava nesse momento fazendo intercessão com seu sangue. E ele diz, ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido. Depois é que ele se levantará do trono do Pai, o coloca no futuro, porque ainda não estava levantado, ainda não tinha tomado o livro, ainda não tinha aberto, ainda não tinha descido, ainda não tinha entregue a um homem. Consequentemente, o coloca aí já mais claro, vê, cada vez vai abrindo mais esse mistério até onde Deus lhe permitiu abri-lo. Depois é que ele se levanta do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu, e fará sua obra de reclamação, e lhe dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo. E qualquer um diz, vê, isso é o anjo. Porque ele disse, o anjo do Senhor Jesus Cristo, pois tem que focar a quem se refere. Quando fala do anjo do Senhor Jesus Cristo, em certas ocasiões, a quem e a que instrumento se refere. E a que instrumento se refere quando fala de outra forma. Agora é bem simples. Identificar um instrumento onde o anjo do Senhor, o Espírito Santo, está atuando. Bem simples. Quando você vir alguma promessa que já se cumpriu, pois você sabe em quem se cumpriu. Mas quando você vê promessas que ainda não se cumpriram, pois tem que ver num véu de carne vivo, porque Deus tudo o cumpre por meio dos seus instrumentos,
dos seus mensageiros, dos seus sócios, seus embaixadores, seus profetas. E quando você pode conhecer esse mistério de quando é que ele fala de certo personagem, você o que faz é que busca, mas que coisas ainda não se cumpriram. Mas aqui fala do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas aqui fala que o anjo vai estar atuando e fazendo essas coisas, mas que isso não se cumpriu. Pois então tem que ver e buscar o instrumento no qual Deus está usando no tempo que você está vivendo. E aí pode identificar a quem se refere quando fala do anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí, bastante esmiuçado eu lhes falei por quê. É o mesmo Deus e Deus é um. Ele não é três pessoas, ele é um. Agora vejam, não é que vamos sair um pouquinho do tema aqui, mas vejam, quando ele falou de que Miguel tem seu reino e seu trono, e que Luzbel tem seu reino e seu trono, mas coloca Gabriel como seu reino. Tem um reino, mas não tem trono. Agora sim tem trono, por um lado, e você vai dizer, mas é que ele não escreveu aí que tem trono. Recordem que ele disse, ao que vencer, se sentará comigo no meu trono. E aí, já lhes falei claro como é esse mistério de como o Espírito Santo se sentaria no trono de Miguel. Porque ele diz na página 134 do livro dos selos, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, aí estamos tirando mais bênçãos, pegando mais bênçãos, mais vitaminas dessa Escritura. Quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, vejam se está dizendo aí, e então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vê por quê? Ele não escreveu ali que Miguel tinha trono? Sim, tem trono. Porque Deus é um. Esse vencedor é quem cumpre essa promessa que diz naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos de teu povo. E será tempo de angústia qual nunca houve. Desde que houve nação até então. Vamos ler. Diz Daniel, capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo. Aí já vem esse ano de liberação. Aí vem esse ano de jubileu. E quem seriam os que seriam libertados? Diz, todos os que se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vimos essa parte aí, da qual Deus esteve nos falando e mostrando todo esse grande mistério desses arcanjos, seus reinos e o trono do qual Lúcifer, vejam, ele quis ter esse reino melhor ou maior que o de Miguel. E recordem que Miguel é Cristo. Agora vejam vocês como o trono de Satanás, o qual está lá em Roma. E vejam vocês como para o diabo, o milênio, há um lugar no livro das eras sem editar, onde ele diz que para eles o milênio é isto que está ocorrendo agora, que não há milênio. Algo assim diz ali, no livro das eras. Mas vejam vocês que esse trono, o qual é lutado e guerreado, porque quem se senta nesse trono, no trono de Davi, é quem vai reinar, vai ter esse domínio a nível mundial, universal, porque
tudo sairá desse trono. Agora, vamos ver aqui. Na página 251, vamos ver se essa partezinha aqui, onde nos diz: esse parágrafo 17 da página 251 diz: 25 de dezembro, durante esses 5 dias, era quando os romanos tinham suas grandes celebrações, o circo e demais, e era quando eles tinham essa grande festa pagã. E eles puseram este homem como um deus lá, e o vestiram e tudo, e eles tinham seu Deus ali com eles. E ele, quando... Isso é quando as pessoas do pós-milênio veio à existência, ali mesmo, porque pensaram que a igreja estava no milênio ali mesmo. Vem? Porque eram ricos, de nenhuma coisa tinham necessidade. O Estado e a igreja juntos, o milênio está acontecendo. Ainda é um ensinamento católico até esse dia. Vem? Agora o milênio está acontecendo, pois sabemos que isso está errado. O milênio, a segunda vinda de Cristo traz o milênio. Por isso é que ele, no livro dos selos, aí fala que o sétimo selo traz a introdução ao milênio. Vamos buscar essa parte. Página 400 e 64 e 465. Diz, ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. É como disparar um foguete ao ar, um rojão ao ar. Esse rojão faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto faz outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Agora vejam como o sétimo selo coloca fim aos sistemas mundiais, coloca fim ao reino do anticristo da besta, porque os reinos deste mundo, diz em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, virão a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelo milênio e pela eternidade e pelos séculos. É o que nos diz aí Apocalipse capítulo 11. Vamos ver como diz. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, isso é eternamente. Agora continua dizendo aqui. Diz na mensagem: a voz que abalará os céus e a terra no último dia, diz, depois é que se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade e abrirá no céu e fará sua obra de reclamação e lhe dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo. Dará o título de propriedade a um homem. E agora esse homem chama também o ministério, o instrumento onde o anjo estaria atuando. Porque esse é o anjo que era diferente dos demais que contém. E tem o mistério do sétimo selo. Quando esse anjo estivesse se manifestando em carne humana, pois nesse anjo é onde Deus estaria entregando esse livro que já tinha sido aberto e vem aberto.
já vem mostrando a esse instrumento o conteúdo. Vem dizendo, isso é assim. Não tem que estar abrindo você isso nem outro, mas eu estou dando aberto para que dê a conhecer ao povo. É um mensageiro com uma mensagem que Deus trouxe por meio do seu precursor, o qual ele disse, estou colocando um fundamento, uma plataforma, para que mais alguém suba nela, pois o que é que vai estar trazendo esse instrumento? Estará trazendo a mensagem que precursor, estará trazendo a mensagem, e cada vez que tira uma porção dessa escritura, de toda essa mensagem estará dizendo, isso se cumpriu hoje, isso se cumpriu no povo, isso se cumpriu em vocês, isso se cumpriu em mim, isso se cumpre em vocês, isso se cumpre em mim, e assim sucessivamente. Vai estar falando essa escritura que Jesus falou ali, quando disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Qual foi a escritura que buscou? Pois o que tinham falado dele os profetas do Antigo Testamento, os que tinham dito que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Essa escritura se cumpriu nele. Quando ele dizia, Isaías, o Espírito do Senhor, de Jeová do Senhor, está sobre mim, porque me ungiu. Aí ele tomava essa escritura, São Lucas capítulo 4, quando tomou o livro, deu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. Vê? Buscou nas escrituras, buscou no que tinha sido trazido já. E o que fez foi, tomou essa escritura, e estava aí essa letra em vida. E o que fez foi falá-la. E ao falá-la, tudo isso então se tornou cumprido em Jesus. O simples carpinteiro de Nazaré. Quem ia imaginar que na primeira vinda do Senhor ia nascer como um bebê e, para acúmulo, em um estábulo cheio de esterco, era um lugar de animais. O Criador dos céus e da terra nascer dessa maneira, nem pela mente humana podia passar a nenhum desse tempo, que o cumprimento da vinda do Criador dos céus e da terra, onde estaria ele realizando essa obra tão gloriosa e tão importante para a raça humana, ia nascer como um bebê, ali num estábulo, e que fosse um carpinteiro, porque pelo menos tivesse sido um engenheiro, um advogado, uma pessoa com preparação. Vejam, veio, e não é que esteja minimizando essas profissões, mas vejam, a simplicidade de Deus. Ele chegou de uma forma simples. Por isso ele dizia que se Deus cumpre sua segunda vinda em um operário da construção, veja, estava dizendo aí, esse poderoso arcanjo, o qual estava trazendo essas boas novas, mas ele não podia falar mais, ele não podia dizer, veja, neste rapaz é que vai se cumprir essa promessa. Agora a pessoa vê todas essas porções, todas essas escrituras, e quem tem percepção profética diz, isso eu já identifiquei. Isto está identificando agora ele. Isso é o que está identificando que será mais adiante. Isso é isso, isso é isso. Agora pode ver esse escolhido. Esse escolhido pode ver toda essa mensagem do irmão Branham, todas as boas novas que nos trouxe nosso irmão William Souto Santiago, e pode compreender de quem eles estavam falando, porque agora esse personagem o tem na frente, o tem falando desde o lugar onde ele disse que estaria realizando essa promessa, desde uma grande carpa catedral. Agora, continua dizendo, e lhe dará o título de propriedade ao homem, pois se dará um homem quando ele se levanta do trono do Pai, porque já terá feito intercessão sobre o último e até pelo último escolhido, pois tem que ser um homem vivo. Não pode ser um homem que o leve e que depois o venha trazer para depois vir e cumprir essa promessa. Tem que ser um homem de carne e osso. Para, mais adiante, vejam vocês o porquê tem que ser assim. Senão, então, você que está acrescentando ou tirando da palavra isso,
não vai ser de bênção melhor. São acrescentadas as pragas, as pessoas acrescentam e se tiram, será tirado o seu nome do livro da vida. Porque uma pessoa que estiver questionando e estiver combatendo a promessa que Deus está cumprindo neste tempo da sua vinda e toma mensagens para combater e só com colocar nada mais para combater e atacar com a própria mensagem o cumprimento do que Deus está realizando, essa pessoa automaticamente está escrita no livro da vida e tem que andar muito cuidadosamente porque seu nome pode ser apagado. Porque um escolhido, por mais que não entenda o que faz é orar, pedir a Deus: Senhor, me abre o entendimento. E anda cauteloso, buscando a orientação divina, buscando que Deus lhe abra o entendimento. Não fala como uma fátua, mas que se mantém olhando o cumprimento do que Deus está realizando. E, de um momento a outro, Deus lhe abre, e então o entendimento. Mas se não ora, se não clama, se não pede, Deus não pode dar revelação. Até as fátuas. Vejam vocês quando vêm batendo a porta, nesse tempo que se vê de muita gente recebendo o Senhor, tem uma oportunidade, porque vejam vocês que chega um ponto onde eles pedem, eles clamam. E Deus os escuta porque Deus conhece os seus corações. Ele sabe quem são. E sabe que ou não escutaram a mensagem, não tiveram essa bênção de fazer contato com a obra de Deus no tempo em que eles estão vivendo, ou foram enganados por esses falsos ungidos, falsos ministros, nuvens vazias, ou seja, sem a orientação do Espírito Santo, e ao ele conhecer seus corações, Deus tem misericórdia deles. Vejam, isso está também dito, ou isso é dito pelo reverendo William Branham, página 481 do livro dos selos. Diz, elas aí já estão purificadas, eles foi dado uma roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegas por esses falsos profetas, e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificados, e eles são preparados, ou seja, para receber força, para passar pela grande tribulação. Agora continua dizendo, e ele dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas, ou seja, pregue, profetize os juízos que virão sobre a raça humana, pregue as pragas. E ele tinha dito que na carpa seriam pregadas as taças, as pragas, as trombetas. Agora vejam vocês como tudo isso Deus já está cumprindo. Agora, vejam vocês que ele aí vem e vamos ver no livro de citações algo aqui, onde no cumprimento da visão da carpa nos diz que os trovões estariam sendo manifestados. Ele escreve, a carpa é igual aos trovões, ou os trovões, a carpa, vamos buscar aqui rapidinho, ou na carpa os trovões, neste livro de citações do reverendo William Branham, aí é onde nos diz, na página 155, parágrafo 1387,
nos diz: agora em fazer isto, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças, e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando juntos nessa hora em que vivemos, para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. E não poderíamos ter espaço para fazê-lo, assim que eu espero que, tão pronto como puder, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, quer seja aqui ou em Louisville, New Albany, ou que colocamos uma carpa para que assim possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guia a estar. Agora vejam que o primeiro, que ele estaria cumprindo no cumprimento da visão da carpa, é a palavra. Trazer o ensinamento, do qual aí escreve o ensinamento na carpa, é igual os 7 trovões às 7 trombetas. Também escreve as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões. Em cima tinha escrito aí também uma carpa. E escreve também 2002 carpa. Agora vejam, tudo isso é o que hoje podemos dizer, hoje está se cumprindo essa escritura diante de vós. O cumprimento da promessa da vinda do Senhor com seus anjos, o estamos vendo sendo cumprido, sendo materializado. Agora, vamos continuar aqui onde paramos na mensagem anterior. O Sol e a Lua marcando o tempo, nos diz: seremos restaurados à nossa posição de filhos e filhas de Deus, reis e sacerdotes com Cristo, para reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E para isso é que Ele traz o título de propriedade em sua vinda, no fim do tempo. Neste tempo final, vimos que é paralelo ao tempo da primeira vinda do Filho do Homem, ao tempo da primeira vinda de Cristo, onde pudemos ver que a igreja hebraica sob o judaísmo se opôs a Cristo. Cristo sendo o Sol, a lua do mundo. Encontramos que a lua naquele tempo, que era a igreja hebraica, o judaísmo sob a lei, se opôs a Cristo e trouxe um eclipse para evitar que o mundo e o povo hebreu visse a luz de Cristo, a luz do sol de justiça resplandecendo em sua primeira vinda. E com a morte do Senhor Jesus Cristo, podemos ver que eclipsou o sol, mas somente por 3 dias. Mas no domingo de ressurreição se levantou vitorioso e resplandecente, para iluminar em uma nova dispensação, a dispensação da graça, onde esteve resplandecendo no coração, na alma de cada filho de Deus que o recebeu como seu Redentor, como seu Salvador, e foi sua alma iluminada com a luz de Cristo. Temos no livro do Apocalipse que na manifestação de Cristo nas 2 oliveiras, o inimigo de Deus, encontramos que opacará por 3 dias e meio a luz de Cristo, a luz do sol, manifestada por meio do ministério de Moisés e Elias, das 2 oliveiras. Mas depois de 3 dias e meio, o sol novamente iluminará, resplandecerá em todo o reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Agora, em que mensageiro essa escritura se cumpriu? Em nenhum mensageiro se cumpriu essa escritura, que depois de 3 dias se levantou. Somente resta um instrumento: o ministério de Moisés, Elias e Jesus, os quais Cristo, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estará operando, vejam, nesse instrumento. Aqui onde nos diz que é Apocalipse, e sabemos que é Apocalipse 11, e ele nos diz que nessa manifestação, diz que o inimigo de Deus tratará de opacar a luz de Cristo. Agora vejam vocês aqui algo que para poder opacar o inimigo, essa manifestação tem que estar em carne humana, para o qual é o ministério sob carpa, no qual Deus está cumprindo essa promessa da manifestação destes ministérios
Porque, vejam vocês algo, outra vez nos detemos aqui um momentinho na mensagem. Que vês tu? Nos diz. Isso foi pregado em 28 de março de 2009. Diz, portanto, essa é uma promessa para o tempo da restauração de todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas que fizeram com ele tudo o que quiseram. E então entenderam que lhes falava de quem? De João Batista. Porque João era o Elias precursor da primeira vinda de Cristo. Mas depois dele, mais adiante, 2000 anos depois, viria Elias de novo em sua quarta manifestação. Outro homem. Mas não tinha que ter o nome de Elias, mas o ministério de Elias. E foi o reverendo William Branham em quem esteve o ministério de Elias pela quarta ocasião. Ele foi o Elias precursor da segunda vinda de Cristo. E como precursor, como ele disse que viria o Senhor à sua igreja, assim vai se cumprir. Agora vejam, quando Jesus apareceu a Paulo, nessa nuvem, nessa luz, mais forte que o sol, e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitares contra o aguilhão. Saulo, que depois muda o nome a Paulo, ao ver essa luz, ele sabia que era o Senhor, porque lhe diz, Senhor, quem és? Porque, assim como Moisés lhe perguntou ali pelo nome, vejam, porque quando alguém vai a algum lugar e alguém está falando, mas a pessoa não sabe de quem, de onde vem a voz, diz, mas quem está aí? Quem fala comigo? Rápido. O que se foca é saber quem é, para já identificar, mesmo que não esteja vendo, mas sabe que é fulano de tal, e ao falar, pois a pessoa, é fulano, mas mesmo que eu não vejo, deixa eu estar falando com ele, e já a pessoa sabe quem é. E assim aconteceu com Moisés e também com Paulo. Senhor, quem és? Agora ele diz aí, eu sou Jesus. Nesses dias se tocou algo aí e esteve dando voltas isso. E vamos ver aqui, porque vejam vocês algo que ali Deus quis nos mostrar, até onde pudermos falar algo aí, porque enquanto ele esteve na dispensação da graça, ele esteve se manifestando sob o nome de redenção, Jesus. E os diferentes mensageiros, veio Paulo, Irineu, vem, diferentes mensageiros com os seus nomes. Em nenhum ele tinha se revelado, manifestado, cumprindo esse nome que recebeu quando subiu. Porque ainda, durante toda a dispensação da graça, não se realizaria a segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, com um nome novo. Para manifestar seu nome novo, tinha que se fazer carne. E ele podia ter dito ali, eu sou. Vejam, vamos ter outro ângulo aqui até onde pudermos. Quando o povo hebreu veio onde estava José,
Recordem que ali tinha mudado o nome o faraó a José por Zafenat Paneia, e ele estava mostrando aos seus irmãos, com esse nome, mas ele era José. Agora é como uma mensagem que ele tinha falado: não se coloquem a colocar nome a José, porque... Não sei se eu tenho por aí essa mensagem. Creio que é o de José se revelando aos seus irmãos. Nesse há uma grande revelação, mas Deus aí o ocultou para que não se inclinem também ao fanatismo. Se eu posso conseguir aqui rapidinho. Agora, vejam vocês. Ele se revela aí. Ou seja, fala e se mostra aos seus irmãos como Zafenat Paneia. Mas vejam vocês que quando já vai se revelar a eles, ele diz: eu sou José, vosso irmão. Agora, quando Deus está em toda a dispensação da graça, com esse nome de redenção, e o mundo inteiro conhece esse nome. Vejam lá, todo o Egito conhecia esse nome de Zafenat Paneia. E vejam vocês que, ao final, na dispensação do reino, quando ele vem e se manifesta, se encarna, e vem cumprir sua segunda vinda em carne humana, pois já, ao terminar a dispensação da graça, esse nome já não é para usá-lo na dispensação do reino. Por isso você vê que quando ele deixou de usar o nome do Senhor Jesus Cristo, desde outubro de 2018 em diante, por aí, passaram, se bem me lembro, sem contar umas condolências que está no livro de Por Amor aos Escolhidos, passaram 22 introduções depois que ele deixou de usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver se foi desde o 12. Ou seja, contando desde 12. Vamos ver aqui. Porque a do 7, do dia 7, usou o nome do Senhor Jesus Cristo. No 5 também usou. Verificando bem aqui, vejam exatamente para, já que entramos aqui, ainda em 28 de setembro estava usando, ou seja, foi o 12 de outubro, começou com esse primeiro. Aí quando estava fazendo essa introdução, aí deixou de usar, e se contarmos, vamos ver aqui 1, 2, 3, 4... Vocês têm este livro, podem fazer esse exercício. 4, 5, 6, 7, estou na 109 de 7, 8, 9, 10, 10. E a de 215 nas condolências pela partida de Israel Álvares, vamos deixar esse pendente. Vão 10.
Se faço a introdução de 217, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. A 231, com o último domingo 23 de dezembro de 2018, 22 introduções, nas quais ele terminou ali, que foi a última apresentação dele, sem usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Usava o Deus eterno, o anjo do pacto, usava Deus Criador dos céus e da terra. Agora vejam vocês, 22, no ano 2022, finais de 2021, começou Deus a atuar, operar no meio do povo de uma maneira muito grande. Vamos dizer uma coincidência, mas para Deus não há coincidências. Agora vejam vocês que isso do nome, em sua vinda, pois se o anjo é quem tem o nome, do qual é o eu sou, e ele disse, quantas letras há em teu nome? Ele disse, 7. Teu nome está sobre toda a montanha. Agora vejam tudo isso como Deus esteve abrindo, cada vez mais e mais. Porque esse mesmo eu sou, que operou, atuou desde o princípio, e que em sua primeira vinda veio, em graça, para redimir o seu povo, trazer essa redenção espiritual, e em sua segunda vinda vem para nos libertar, vem para colher, vem para reunir, vem para realizar essa obra que tem a ver com o nome. Agora veja, continua dizendo, aqui na mensagem que vês tu, e Deus esteve vigiando por essa palavra que foi falada pelo precursor para colocá-la por obra, para cumpri-la nessa forma. Porque foi Deus quem deu a ele essa palavra de promessa para que a desse ao povo, e a igreja noiva esteve esperando pelo cumprimento dessa palavra prometida. Essa palavra prometida vai ser vista, encarnada, tornada realidade, vai ser vista plenamente no cumprimento da visão da carpa. Ou seja, que essa promessa, vejam, onde vai ser vista? Na grande carpa catedral. Feito o quê? Feita carne. Do qual ele falou neste mesmo livro, por amor aos escolhidos, que ele diz, quando virem esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor como Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito. Que Deus os abençoe. Onde é que veria a igreja, esse mensageiro profeta do sétimo selo, o qual estaria Deus manifestando os ministérios de Moisés e Elias, no cumprimento da visão da carpa, em uma grande carpa catedral. Porque vejam o que ele diz. Continua dizendo, aí é que vamos compreender mais claramente o que é essa palavra prometida encarnada em um homem, o Verbo encarnado, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vindo, e isso será a palavra, o Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo em um véu de carne, manifestando-se no meio da sua igreja, e operando o Espírito Santo, o ministério de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Tão simples assim. E esse ministério nos levará à realização da visão da carpa. Se você busca outro mistério de outro ministro, de outra pessoa, não vai te levar ao cumprimento, à realização dessa visão. Tem que buscar esse ministério e esse instrumento, que esse é quem o levará rumo à terra prometida do novo corpo. E tem que ser quem tem esses ministérios. E tem que ser quem tem o nome novo.
porque a obra que Deus em sua segunda vinda, em sua obra de reclamação, está fazendo com um nome novo. E esse é o mistério que já está sendo aberto aos escolhidos, mas aos demais seres humanos não será aberto, porque a ele não interessa que o incrédulo creia, a ele interessa que os escolhidos de Deus recebam sua vinda, recebam a fé de rapto, e ele levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Os demais, que fiquem na grande tribulação, sendo purificadas as fátuas, e os incrédulos recebendo sua parte também, ou seja, cada grupo receberá o que lhe corresponde. Agora continua dizendo, e esse ministério nos levará à realização da visão da carpa. Por quê? De que vale ter uma carpa gigante e que depois o ministério de Elias, de Moisés e de Jesus não esteja ali para ser manifestado? E que a coluna de fogo e o anjo que acompanhava o reverendo William Branham não esteja aí. Seria um edifício mais, mas para a etapa de ouro, a era de ouro. Por isso será a era de ouro, a era da pedra angular, a era da vinda do Filho do Homem, a era da palavra prometida para o último dia, pela qual Deus esteve vigiando, a qual foi falada. Ele esteve vigiando para colocá-la por obra, para cumpri-la. E tem que usar instrumentos através dos quais Deus opere para trazer a cumprimento essa palavra. E, consequentemente, estarão pessoas, ministros, trabalhando braço a braço com a palavra que estará velada em carne humana, porque isso é o que une a igreja, a palavra velada em carne humana. O que é que une a igreja? A palavra em carne humana, velada em carne humana. Porque vem, veja, fazendo esse trabalho da separação, a segregação. É Deus, o Espírito Santo, operando esses ministérios, porque um só diz no livro de citações, é quem faz essa separação. E isso é o que Deus está cumprindo neste tempo, trazendo a segregação, a separação entre o correto e o errôneo. E quem não receber o cumprimento da sua vinda, como não receberam a promessa de um novo nascimento, aqueles que se opuseram ao cumprimento e não creram no cumprimento da primeira vinda do Senhor, não receberam o novo nascimento. E para os que não recebam o cumprimento da segunda vinda do Senhor e sua obra de reclamação, não serão transformados. Tão simples assim. E agora a palavra velada em carne humana será respaldada por todos os ministros e todas as congregações no projeto da grande carpa catedral. Tão simples assim. E depois, quando estiver construída essa grande carpa catedral, Deus se encarregará de atuar no momento que Ele desejar atuar. Ou seja, que talvez ao começo não se comece com milagres, porque os milagres e sinais vão atrás da palavra. Não na frente da palavra, para os que querem se adiantar e dizer, mas que acabe, que faça os milagres, que distribua cartões e faça tudo isso. Vejam, assim atua o diabo. Ele não está para cumprir as palhaçadas de ninguém, nem para convencer ninguém, nem para agradar ninguém. O instrumento que Deus está usando na grande carpa catedral continuará pela Escritura e com a direção da coluna de fogo, e tudo irá progressivamente, passo a passo. Primeiro a palavra, que é o que estamos recebendo neste tempo. E esse avivamento que o povo tem, porque no avivamento que Deus está dando é onde está a revelação, a fé de rapto. Como ele disse no livro dos selos, que a igreja ainda não teve um avivamento, um despertamento. Diz, é necessária a voz dos 7 trovões para despertá-la. Página 212 nos diz, e também 104, vamos ver a 212.
A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Agora, vamos continuar um pouquinho mais aqui, onde paramos a mensagem que estamos lendo, que começamos com este, já vamos por 3 ou 2, mas o Sol e a Lua marcando o tempo. Ele diz aí, continua dizendo, seremos restaurados à nossa posição de filhos e filhas de Deus, reis e sacerdotes com Cristo, para reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E para isso é que Ele traz o título de propriedade em sua vinda no fim do tempo. Neste tempo final, vimos que é paralelo ao tempo da primeira vinda de Cristo. Onde pudemos ver que a igreja hebraica sobre o judaísmo se opôs a Cristo. Cristo sendo o Sol, isso já o lemos, estamos repassando um pouquinho antes. A luz do mundo, encontramos que a Lua, naquele tempo, que era a igreja hebraica, o judaísmo sob a lei, se opôs a Cristo e trouxe um eclipse para evitar que o mundo e o povo hebreu visse a luz de Cristo, a luz do sol de justiça resplandecendo em sua primeira vinda. E com a morte do Senhor Jesus Cristo, podemos ver que eclipsou o sol, mas somente por 3 dias. Mas no domingo de ressurreição se levantou vitorioso e resplandecente, para iluminar em uma nova dispensação, a dispensação da graça, onde esteve resplandecendo no coração, na alma, de cada filho de Deus que o recebeu como seu Redentor, como seu Salvador, e foi sua alma iluminada com a luz de Cristo. Temos no livro do Apocalipse que na manifestação de Cristo, nas 2 oliveiras, o inimigo de Deus, encontramos que opacará por 3 dias e meio a luz de Cristo, a luz do sol, manifestada por meio do ministério de Moisés e de Elias, das 2 oliveiras. Por aqui foi que paramos. Mas vejam, até na mensagem nos entrelaçamos para que venham refrescando do que vínhamos falando. Mas depois de 3 dias e meio, o sol novamente iluminará, resplandecerá em todo o reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Encontramos que o que vimos na manhã agora, algo importante aí, que para a adoção de Jesus, tiveram que estar os ministérios de Moisés e de Elias ali, sendo manifestados em teofanias e falando ali da ida de Jesus para Jerusalém. Ou seja, que para que esteja no meio do povo o cumprimento da adoção de cada filho e filha de Deus, tem que estar esses ministérios. Como ele dizia ali, vai haver uma carpa, tem um edifício e tudo, mas se não estão os ministérios, de que vale? Portanto, o que Deus está realizando é o cumprimento da sua promessa. Ele está cumprindo o que ele prometeu. Agora, continua dizendo, encontramos que o que vimos na manhã de hoje é tipo e figura das coisas que acontecerão no programa divino, as quais são profecias bíblicas que estão no livro do Apocalipse, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Daniel, no livro do profeta Malaquias e em outros livros proféticos da Bíblia. Mas nós estamos vivendo no tempo em que tudo que está escrito, cumprimento tem e tem que ser cumprido. E nós seremos testemunhas de cada uma dessas profecias bíblicas que corresponde ao fim do tempo. Vimos na manhã de hoje o relógio, os ponteiros do relógio, na lua e o sol, marcando o tempo final, marcando o tempo no qual vivemos, dando testemunho de que chegamos ao tempo assinalado por Deus para se cumprir o resto das profecias bíblicas que têm que ser realizadas. Aí se realizou
ou estava se cumprindo um eclipse também. E vejam vocês que no dia de hoje esteve ocorrendo esse eclipse, no qual em vários estados dos Estados Unidos ficou de noite, mesmo sendo de dia, se escureceu. Tiveram lugares onde disseram: agora saem os insetos e os animais noturnos. Os animais noturnos, isso, saem pensando que é de noite. Agora, automaticamente aí, depois, sai novamente o sol e ficam destapados, ficam descobertos. Agora, tudo isso nos mostra inúmeras coisas que estão se cumprindo e que se cumprirão já à medida que vamos avançando no tempo, porque já nos foi dito que o inimigo de Deus, o diabo, tratará de opacar esse ministério das duas oliveiras. Vejam que ao final ali, fará guerra, a morte, o inimigo fará guerra contra eles e os matará. Apocalipse 11. E diz que por 3 dias e meio, vamos dizer, estará escuro. Aparentemente, o apagaram. Mas vejam vocês como novamente o sol de justiça se levantará novamente, e aí se cumpre plenamente nesse véu de carne essa escritura. E nenhum mensageiro, estando vivo nessa terra, se cumpriu. Essa promessa de Apocalipse 11. Essa promessa de Apocalipse 11 se cumpre no ministério, no instrumento, onde Deus está operando no meio da sua igreja com um nome novo. Esse é o instrumento no qual o anjo, que era diferente dos demais, está atuando, operando tudo que Deus está realizando no meio da sua igreja em uma grande carpa. Tudo o que falou o reverendo William Branham está se cumprindo em todas as fases desse 7º selo. Agora, sabemos que virá cada vez mais e mais esse aperto, e conscientes de que até vão tentar fechar os auditórios, porque isso disse o irmão Branham. Mas quando essas coisas já começarem e cada vez mais e mais progressivo, nós o que fazemos é nos agarramos mais à palavra das promessas e não ficamos tristes, mas que ficamos contentes, porque dizemos: isso se é o aperto, pois é, então está perto a promessa da minha transformação. E nos unimos mais e nos preparamos mais para o momento da grande visita angelical. E assim, tornamos tudo isso nas promessas que Deus fez, que serão cumpridas no meio da igreja. Agora vejam vocês que, para esse tempo, como ele dizia numa ocasião, veja, Benji, quando estamos entre os irmãos, buscamos uma forma um com o outro e buscamos seguir em frente e trabalhar na obra, e seguimos em frente. Mas quando vier já os de fora, aí não há jeito que buscar, não há volta que buscar. Ou seja, que quando já vier já o inimigo como um rio, diz que a Escritura que Deus levantará a bandeira contra ele, ou seja, contra o inimigo. E aí não há forma de buscar ajuda. Como você vai buscar ajuda no reino das trevas? Ou seja, não se pode ir se queixar ao reino das trevas, mas o melhor, ir a Deus, à presença de Deus, e Deus nos ajuda e nos dá proteção da sua proteção agora. Onde está a proteção neste tempo final?
sob as asas de Moisés e Elias, sob os ministérios de Moisés e Elias. Aí está a proteção, neste tempo final, contra toda a astúcia, todo o dardo do inimigo e toda coisa. Aí o escolhido encontra a proteção. Portanto, não vai ter forma, jeito de buscar, como ele dizia, quando vieram de fora. E se a pessoa vai tentar de ir fora para buscar ajuda, o melhor com isso que está fazendo é se unindo à besta, à imagem da besta e tudo, porque isso foi o que nos disse o reverendo William Branham no livro das Eras, editado na Era de Filadélfia, onde ali nos mostra que virá uma tentação e pensarão que é melhor se unir a isso, vem, e estarão melhor buscando, sem perceber, por tentar salvar a pele, estarão buscando no próprio reino das trevas proteção, quando a proteção está sob os ministérios de Moisés e Elias. Vejam, isso está na Era de Filadélfia, nos últimos parágrafos, página 348 deste livro, diz: Te guardarei da hora da tentação que virá em todo o mundo para provar os que moram na terra. Para quê? Diz, para provar. Porque recordem que estamos sendo provados. E a atitude que você assumir, aí já se vê que quando isso vier, vai acontecer como Pedro. Não, eu não sou dele. Mas se é que você faz as coisas na igreja como que parece a esses grupos ou a esse instrumento, a essa pessoa ou esse ministro que está lá em Porto Rico, como que você parece com ele? Não, eu não sou dele, eu não sou disso. Eu tenho tudo separado, eu não creio nele. E aí o negou. Veja o fácil que você, neste tempo final, entrega, crucifica o Senhor em sua segunda vinda. Porque apenas isso está começando. Quando vier essa tentação e esse aperto forte, aí é que vai se saber quem é quem. Enquanto isso, estamos como... Ou estão pensando que estamos brincando aqui o vilão e quem é o super-herói. Isso não é um jogo. Aqui é um tempo de preparação, um tempo de prova, o qual vamos mudar os cenários escolhidos de Deus. Vamos mudar a cena novamente. Ou seja, vamos fazer o que Eva não fez ali. Agora, por que Adão não foi adotado? Não passou o tempo de prova e não esperou que essa árvore da vida se fizesse carne nele. E nós, neste tempo final, os escolhidos de Deus têm tudo, todo o cenário, todos os elementos para receber a adoção, sua transformação. Porque neste tempo, no meio do povo, tem essa árvore da vida no meio do povo, o qual está dando a comer esse alimento espiritual, esse maná escondido. E assim eles poderem receber sua transformação. E poderemos dizer, mudamos neste tempo final, mudamos a história do que Adão e Eva tinham que receber. Lá no princípio, nós agora, com este alimento espiritual, este maná escondido, mudamos a história, mudamos o cenário e somos
o cumprimento do que seria esses filhos de Deus que tivesse nascido Adão o primeiro, ia ser Jesus. Os demais íamos ser nós. Consequentemente, agora, estamos regressando à continuação do que teria sido se Adão e Eva não tivessem pecado. Estamos em um tempo tão glorioso e tão grande, que ainda não podemos vê-lo claramente, porque Deus vai nos dando isso pouco a pouco. Mas se não, estaria em muitos lugares, chamando nossos telefones, os nossos lares, pessoas batendo na porta, porque nós iríamos a um canto, a uma esquina, a gritar ao Senhor, a chorar de alegria da bênção tão grande que cada um de nós temos. Se sentiriam nos lugares, aqui falta fulano. Onde estará? Agora recordem que isso vai acontecer quando ocorrer o rapto. Onde estará essa mocinha? Onde estará esse mocinho? Onde estará fulano? Ciclano, esse homem nunca falta no trabalho. E não chegou, já vai 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não chegou. Olha, mas e esses juízos? Vejam, tudo isso vai se materializar. E mesmo que de vez em quando nos recolhemos num cantinho, quer seja no carro, quer seja no lar, quer seja na cama, quando deitamos, quer seja pela manhã, seja no café da manhã, seja sozinho, seja com nossa esposa, seja com nosso irmão, com nosso filho, com nosso amigo, nos abraçamos, choramos, gritamos de alegria. Sim, fazemos, porque não podemos estar todo o tempo num canto chorando. Por quê? Há coisas a fazer, mas Deus sabe nosso coração, que está sendo avivado dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, por todo este alimento que está nos dando. Mas conhecer abertamente o que Deus está fazendo em cada um de nós ainda, isso não compreendemos claramente. Quando compreendermos, pois seguramente vai ser quando estivermos transformados, que aí sim podemos expressar com o corpo eterno a alegria que teremos. Seguramente vão aparecer um montão de luzes rapidamente, de lado a lado, como se fossem essas luzes que a pessoa vê em alguns lugares, em diferentes coisas que... Há luzes assim que você vê passando assim rapidamente. E se colocamos assim, que são os escolhidos em seus corpos glorificados, são os escolhidos pulando e saltando de montanha em montanha, daqui para lá, dali para cá. E se afasta um pouquinho mais da Terra, pois daqui para Marte, daqui a Júpiter, daqui a lá, então todos os lados. Se pusermos a ver e alguém pudesse expressar fisicamente que o veja, a alegria, a nossa alegria, não somente podemos nos colocar num canto a chorar, porque nesse corpo pode chorar, pode comer, pode dormir, pode fazer de tudo, mas que também poderemos expressá-lo com alegria, com regozijo, ou seja, a bênção de Deus. Deus nos deu o privilégio de utilizar aquilo que Ele permitiu que tenhamos nestes corpos, que são as lágrimas, a tristeza, vejam no rosto. Isso, Deus o torna em alegria, ou seja, que uma lágrima não necessariamente é tristeza. Uma lágrima é motivo também de alegria. Choramos de alegria. Agora vejo que tudo isso no corpo eterno glorificado, poderemos utilizar todos esses meios para expressar nosso regozijo, nossa felicidade de ter chegado à meta da transformação. Por isso, quando você chorar por algum problema, ou se entristecer por algum problema, você pense, essas mesmas lágrimas, vou derramá-las, e estando no novo corpo, me lembrarei desse momento, e aí direi, valeu a pena seguir, valeu a pena continuar agarrado da tua palavra, da tua mensagem, valeu a pena estar em pé, diante do Filho do Homem. E aí,
A pessoa diz, bom, vou secar essas lágrimas que isso aí, por esse momento nada mais. É tão curto o tempo que estamos nessa terra, que não vale a pena tomar tempo para ficarmos tristes. O melhor, se fazemos isso, o melhor é o que diz aí. O irmão Branham, do qual citamos várias vezes. Quando isso ocorrer, ele diz, página 80 do livro dos selos, estava na página 80 das eras, 80 dos selos diz, ó irmão, você não tem o desejo de se afastar somente no canto e chorar por um momento? Claro, por tudo isso que está ocorrendo aí? Aí sim vale a pena tomar tempo para alguém tomar um momentinho e chorar de alegria, de felicidade. Mesmo que também se chora por situações, porque o corpo se expressa dessa maneira. Mas sabemos que tudo opera para o bem. Não podemos nos desanimar por nada. O melhor buscar a parte positiva. E com as lutas e as provas, isso nos indica que estamos perto, cada vez mais perto da promessa da transformação. Agora é preciso tomar cuidado, porque todos são provas para provar que o que havia no coração da pessoa. O que aconteceu ali com o povo hebreu. E te fez ter fome. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 8, creio que é. Onde nos diz, Deuteronômio é? Capítulo 8, versículo 1 em diante, onde nos diz, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, e de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, afinal, de
de fazer bem. Não te digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. Antes lembrarás de que o Senhor teu Deus é quem te dá força para adquirires riqueza, confirmando a aliança, o pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Agora vejam vocês que o povo hebreu estava sendo provado esses 40 anos para ver se amava a Deus nas boas ou nas más e mostrar a ele, ou seja, Deus mostrar ao povo que tudo o que tinham era por permissão, ou seja, pela vontade de Deus, que eles obtivessem tudo o que Deus lhes deu. Agora a prova sempre vem antes da recompensa. Sempre o Filho de Deus tem que ser provado. Agora a prova grande vai ser essa hora da tentação, onde serão tentados os ministros, os irmãos e todos os crentes no Senhor, não somente deste tempo final, crentes na mensagem do irmão Branham, ou crentes na mensagem do irmão William, ou crentes na mensagem do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, vão ser tentados a seguir a corrente e a seguir essa marca onde aqui, página 348, onde paramos aqui. Vamos ler desde 115, onde começamos. Te guardarei da hora da tentação que virá em todo o mundo para provar os que moram na terra. Este versículo não declara que a igreja verdadeira entrará e passará pela tribulação. Se esse fosse o significado, então eu diria, ao invés de te guardarei da hora da tentação, essa tentação é exatamente igual à tentação no Éden. Vem que o que estivemos falando desde domingo, onde estamos regressando e outras mensagens e conversas anteriores, mas nesses dias mais, apontando a algo que está sendo marcado e sendo cumprido neste tempo, cada vez mais e mais. Porque estamos regressando ao Éden. E agora você com seu livre-arbítrio, qual Eva e Adão teve aí, agora é o momento de você mudar o cenário. A você foi dado esse poder nesse tempo. Vigie como vai usá-lo, porque disso vai depender o que você vai receber com o poder que Deus está dando. Porque você tem livre-arbítrio. Portanto, aí está o poder. Vamos ver para que vão usar. Será uma proposta muito sedutora, em oposição direta à palavra ordenada por Deus. Ou seja, aí estava a árvore da vida e estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí estavam os dois poderes. Aí estavam os dois tronos. Mas vejam, se inclinaram a tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora essa decisão está diante do ser humano. A que árvore e de que árvore você deseja comer? Ou está comendo? Da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal?
será uma proposta muito sedutora em oposição direta à palavra ordenada por Deus. No entanto, desde o ponto de vista do raciocínio humano, será tão correta, tão iluminadora e tão vivificante que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá da seguinte maneira: o movimento ecumênico que começou sobre o que parece ser um princípio tão formoso e bendito, dando assim aparente cumprimento à oração de Cristo, de que todos sejamos um, se tornará tão poderoso politicamente que exercerá pressão sobre o governo para fazer com que todos se unam no movimento ecumênico, diretamente ou através de uma aceitação de princípios estabelecidos como lei. Princípios estabelecidos como lei. De tal maneira que nenhum grupo seja reconhecido como uma igreja se não está sob o domínio direto ou indireto deste concílio. Grupos pequenos perderão seus títulos, privilégios e todos os direitos terrenos e espirituais com o povo. Por exemplo, agora mesmo alguém não pode alugar um edifício para ter serviços religiosos em muitas cidades, talvez na maioria delas, se não tem a aprovação da Associação Pastoral de tal cidades, para se tornar capelão hoje em dia no serviço militar e os hospitais, etc. Quase é obrigatório ser reconhecido e aceito entre os grupos ecumênicos trinitários. À medida que este aperto aumentará e aumentará, vê que vai progressivo, será mais difícil resisti-la, porque ao fazer, a pessoa perde seus privilégios. Então muitos serão tentados a seguir a corrente, porque crerão que é de melhor benefício servir a Deus publicamente dentro da estrutura dessa organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles estão no erro. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que se queira chamar Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Além do mais, os escolhidos não somente serão guardados, mas que à medida que este momento se torne a imagem edificada à besta, recordem que esse é o Concílio Mundial de Igrejas, os santos, liderados, vejam, pelo anticristo, o homem de pecado, o falso profeta, e essa imagem da besta nos Estados Unidos, mas vejam vocês, que é esse movimento ecumênico. Os santos já foram levantados no rapto, e este pequeno movimento tão atrativo e encantador que começou em companheirismo em Éfeso se tornará a ser um monstro de Satanás, que corromperá e enganará o mundo inteiro, porque o sistema da Igreja, a união da Igreja Católica Romana com a Igreja Protestante, controlará completamente as riquezas do sistema mundial e forçará todos os habitantes da Terra a caírem em sua armadilha religiosa, ou os matará ao negar-lhes o privilégio de comprar ou vender, pelo qual conseguiriam seu sustento. Isso será realizado muito simplesmente, porque as filhas da prostituta faltam muito pouco para regressar completamente à sua mãe. Entretanto, Roma adquiriu quase todas as reservas de ouro. Os judeus têm os títulos e documentos. No tempo oportuno, a prostituta destruirá o sistema monetário presente ao exigir o respaldo em ouro sobre o papel moeda. Sem ouro, o sistema cai. Os judeus estarão pegos em armadilha e entrarão na aliança, e a igreja prostituta tomará domínio sobre o mundo inteiro. Agora vejam como tudo isso é o que se está movendo neste tempo, onde Israel, eles receberão esse que vem em seu próprio nome. Diz: a esse recebereis, vamos buscar aí. Em um dos evangelhos. No Evangelho segundo São João, vamos ver se é no capítulo 5, versículo
Versículo 39, vejam, diz: examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim. Creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vejam. Eles tinham aí Moisés em letra, ou seja, o que Moisés trouxe. E ele diz aí, se tivessem crido, ou se tivessem crido em Moisés, e se creem nele, creriam em mim. Porque isso que está escrito aí, está falando de mim. Agora vejam que assim podemos dizer, o que o nosso irmão William escreveu, ou seja, vocês dizem que creem nele, quando ele escreveu de mim, falou de mim. Se tivessem crido nele, teriam crido em mim. Agora, se não creem em seus escritos, como vão crer em mim? Vejam, tudo se cumpre, porque tudo é paralelo. Diz o irmão Branham que tudo seria paralelo. Dizia, tudo, até a mais mínima coisa. E você vê aí, no cumprimento da vinda do Senhor em sua primeira vinda, em sua segunda vinda, em forma atualizada, o vemos sendo cumprido também. Bom, vimos, nessa ocasião, o tema, a redenção de Israel. Do Israel celestial e do Israel terreno. Esse eclipse de hoje, com esse alinhamento planetário, vejam, está marcando no programa divino e é um sinal muito importante para a raça humana. E vejam vocês que ocorre há 42, 43 ou 41 dias de chegar o dia onde se estará cumprindo 50 anos. Esse ministério, do qual, vejam, trata o inimigo de opacar a luz que Deus está nos dando, esse sol de justiça, e isso se cumprirá plenamente com o cumprimento da visão que teve, o sonho que teve essa irmã, do qual viu ao Elias, ou seja, nesse tempo era o irmão Branham sendo assassinado. Porque o único que não quer que se cumpra o programa divino é o diabo. E ele foi um assassino desde o princípio. Começou assassinando, terminará assassinando. Termina sua obra igual que como começou. E Deus termina sua obra como a começou ali, para a preparação de Adão e Eva, para que fossem adotados. O bem prevalecendo contra o mal. Porque Deus escolheu o bem, ser um Deus bom. O diabo escolheu ser um Deus mau. Portanto, terminará sua obra neste tempo final, estando nestes corpos nós. A terminará em vitória, em amor, porque é a grande vitória no amor divino. E o diabo terminará como um homicida, porque foi um homicida desde o princípio. Aí são as duas linhas
a semente de Deus e a semente da serpente. Bom, a redenção de Israel. Que Deus os abençoe e os guarde e nos abra o entendimento das Escrituras para continuar compreendendo tudo que Deus está nos dando neste tempo final sob o ensinamento, sob carpa. E conhecendo estes sinais, os quais na terra os vemos sendo cumpridos neste tempo, os que já se cumpriram, os que estão se cumprindo e os que se cumprirão mais adiante. Que Deus nos ajude a continuar vendo o cumprimento desses sinais, para que não nos passe despercebido e poder continuar vendo o maior sinal que Deus tem neste tempo final no meio da raça humana. E sabem vocês já qual é? O sinal maior que Deus tem no meio da raça humana é um profeta. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia e uma semana feliz, cheia das bênçãos de Deus.